Oi, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula de história, onde nós ainda vamos ver sobre os primeiros povos que habitaram o nosso país, o Brasil. Então vamos abrir lá na página 32. O título do primeiro texto dessa página fala assim: Os povos antigos do Brasil. Então, o grande desafio dos pesquisadores e dos historiadores foi descobrir quais eram esses povos antigos do nosso país, certo? Como que eles descobriram isso? Então, eles descobriram isso através de seus estudos, através de coisas que eles encontraram e foram pesquisando e encontrando mais. Então, tem todo um estudo para se descobrir quem foi esse povo, qual é a origem dele, o que eles fabricavam, e tudo foi descoberto através das coisas que eram encontradas. Então vamos lá. O maior desafio dos pesquisadores era compreender a história do Brasil, quem já estava aqui antes dos portugueses, certo? Por quê? Porque os primeiros registros do nosso país, registro em folha, foi feito através da carta do Pero Vaz de Caminha. Lembra que nós lemos na aula anterior aquela carta com palavras bem difíceis, certo? Então vamos lá para o segundo parágrafo agora, na segunda linha. Só é possível descobrir a história do Brasil, podem grifar, ok? Por meio de estudo dos vestígios arqueológicos, que permitiram descobrir que o território brasileiro foi ocupado há milhões de anos por povos diversos e com diferentes níveis de conhecimento e de atividades produtivas. Então não eram só os indígenas. Haviam mais populações de diferentes etnias, de diferentes culturas. Então vamos ver algumas delas agora, que eram os sambaquis, os de Santarém, chamados tapajônicos, e os majaroaras. Então vamos ver algumas características dessas três populações diferentes dos indígenas que nós vamos aprender agora. Então olhem só como não eram só os indígenas do Tupi, Guarani ou os outros que nós vimos anteriormente que já estavam no nosso Brasil. Então, primeiro, o povo sambaqui. Por que será que esse povo ganhou esse nome? Porque, vamos observar essa imagem aí ao lado, é um acúmulo de conchas encontradas nos sambaquis, no litoral brasileiro. Então, sambaquis são essas pedras. Por que essas conchas eram encontradas nessas pedras? Porque eles se alimentavam através disso e iam jogando a sua concha nesse sambaqui. Então, os sambaquis, eles viviam no litoral do nosso país, pois eles viviam perto do mar e se alimentavam através dessas conchas que possuíam o alimento dentro. Então, se alimentavam também através de peixes, mariscos, entre outros. Então, olhem só. O nome sambaqui, em tupi, significa monte de mariscos. Animais que podem ser encontrados no litoral e na beira de rios. Esses mariscos serviam no passado como alimento para os antigos habitantes do local, que os consumiam e jogavam suas conchas fora. Virando a página 43. Os povos dos sambaquis foram os primeiros a deixar vestígios materiais na região da Mata Atlântica, espalhados pela costa do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. Então, o Espírito Santo fica no litoral e o Rio Grande do Sul também fica no litoral do nosso país. Por isso, são considerados pelos pesquisadores os primeiros habitantes do litoral brasileiro. Eles viviam de cultivo de vegetais, coleta de fruto, caça de pequenos animais e na prática de pesca. Mas os pesquisadores chegaram à conclusão que a sua alimentação era em maior parte da pescaria. Por quê? Porque eles moravam no litoral. Então era muito mais fácil eles pescarem um animal do que eles caçarem, certo? Os sambaquis, eles se fixaram no litoral brasileiro e só mudavam de local
quando havia escassez de alimentos, quando eles não conseguiam se alimentar. Então, eles não eram nômades que ficavam de tempo em tempo em um local. Não, eles se fixaram em um local, em determinada região que eles se acomodaram e ali eles viviam e mudavam dali quando havia uma escassez de alimento. O último parágrafo agora, podem grifar ele todo. Dessa forma, muitas gerações se sucediam no mesmo lugar, enquanto houvesse alimento. E conforme eles iam se alimentando, eles iam jogando as suas conchas, em colinas, formando grandes rochas. E olha, formando grandes rochas e colinas, e podendo ser considerados até montanhas, né? Então, olha essa imagem abaixo, é uma colina formada pelo acúmulo de conchas que os sambaquis se alimentavam. Então, é uma grande quantidade, certo? Então, nós podemos observar também que eles viveram muitos anos naquela região. Abaixo da imagem agora. Além das conchas, nessas colinas também podem ser encontrados ossos de mamíferos, peixes, répteis, aves e outro tipo de material utilizado por esse povo. Qual era a cultura? Qual era a produção que esse povo fazia de materiais? Adornos, machados, flechas e entre outros objetos. E eles faziam isso com o quê? Com ossos desses animais que eles pegavam, com as conchas. Então, eles usavam esse material para formar, eles usavam essa matéria para formar o seu material, a sua flecha, para eles caçarem, para eles usarem. Eles usavam materiais da natureza que nós sabemos como era utilizado dos primitivos antes, certo? Segundo parágrafo, vamos grifar a partir da cultura. Então, como era a cultura desse povo? Podem grifar. Cultura baseada no uso de ossos e pedras. Dessa forma, usavam espinhos de peixes, ossos de macaco e de porco do mato para construírem arpões e lanças de pesca. Então, esses eram os materiais que eles utilizavam e essa era a cultura deles. Isso era o que eles construíam, ok? Virando a página. Virando a página, na página 44, o primeiro parágrafo dessa página, ele fala sobre um vestígio dos sambaquis, que eles eram pessoas muito corajosas. Por quê? Porque foram encontrados ossos de tubarões no meio dos sambaquis, que eram aquelas rochas, como as conchas, lembra? E assim, os historiadores entenderam que eles se jogavam até ao fundo do mar para pescar o seu alimento, para capturar até tubarões. Então, por isso eles foram considerados muito corajosos. O segundo parágrafo agora, da página 44, a cultura material dos sambaquis, esculpida em pedras, é chamada de zoolito. Então, abaixo, vocês têm um exemplo que é em formato de peixe. E era muito utilizada essas pedras em cerimônias, quando eles iam fazer cerimônias de casamento ou comemorar uma grande quantidade de alimentos, porque nós sabemos que as comemorações deles antigamente eram basicamente isso, né? Ou a passagem do tempo para eles. E abaixo nós temos a imagem do registro de rochas. Isso mostra para nós que eles também não se comunicavam, não tinham registros escritos, eles se comunicavam através da pintura rupestre, mas era uma pintura muito primitiva, certo? Através de rabisco. Foram os únicos traços que os historiadores conseguiram encontrar desse povo. Podem grifar o segundo parágrafo abaixo da imagem do zoolito, ok? Então, temos o primeiro ali e o segundo, atualmente. Então, atualmente, as áreas contendo sambaquis ou outros vestígios são destinadas a sítios arqueológicos. Ter, assim, um estudo sobre esse povo, sobre a matéria que eles deixaram e o que eles viveram no nosso país. Ok? Página 45. Observe a imagem a seguir. Então, essa imagem é a imagem do povo sambaqui. Então, olhem as flechas dele. Eles
no mar, então nós podemos ver que é no litoral. As rochas do Sambaquis, perto. Olhem aquela montanha cheia de ossos de animais. Então, essas características, a professora quer que vocês vejam bem, porque é a característica deles. Então, eles se alimentavam e jogavam os ossos dos animais e o resto dos animais ali naquelas rochas, jogavam as conchas, formando aquela colina que nós vimos anteriormente, certo? Número 1. Liste os principais vestígios materiais encontrados no Sambaquis e que ajudam os arqueólogos a saber como viviam os povos que os formaram. Então, quais foram os materiais encontrados no Sambaquis que ajudaram os arqueólogos a saber como esse povo vivia? Que material foi encontrado? Ossos de animais, os materiais produzidos como machado, flecha, através do quê? Dos ossos dos animais que foram deixados nas colinas. Também as conchas, certo? Número 2. Como os povos do Sambaquis construíam os instrumentos que usavam para a pesca? Como que eles construíram aquela flecha que aquele homem está pescando ali? Através de madeira e através de... Qual era a ferramenta que eles utilizavam? Ossos de animais, que foi o que nós vimos que eles formavam a sua flecha, ok? Virando a página agora, página 46. Agora nós vamos ver sobre o povo Marajoaras, os povos antigos da Amazônia. Então agora não está mais no litoral, esse povo está concentrado ali na Amazônia. Então, localizados no estado do Pará, por volta dos anos 1000 a 1300 a.C., o arquipélago de Marajó é formado por um conjunto de ilhas na região onde as águas dos rios Amazonas e Tocantins e do Oceano Atlântico se encontram. Então, por isso, esse nome. Essa comunidade, ela era situada em um conjunto de ilhas. Então, esse povo se encontrava ali no conjunto de ilhas entre o Amazonas e o Tocantins. Por estarem próximos a esses rios, os habitantes das aldeias marajoaras adotaram uma alimentação baseada, sobretudo, no consumo de peixes. Podem grifar. Podem grifar a alimentação baseada em consumo de peixes. Eles também cultivavam alimentos, como a mandioca e o arroz. E a sua prática de plantio foi elaborada, como eles plantavam esses alimentos. Então, esse fato deles terem esse cultivo de plantio em abundância fez com que eles se tornassem sedentários, fixando-se em um lugar em busca desse alimento e cultivando o seu próprio alimento. Segundo parágrafo, podem grifar. Para armazenar os alimentos cultivados e atender a outras necessidades do dia a dia, os povos marajoaras desenvolveram uma técnica de modelagem que é a cerâmica. Podem grifar o parágrafo inteiro, ok? Então, eles desenvolveram a cerâmica para guardar este alimento. Eles desenvolveram dois tipos. As cerâmicas mais sofisticadas, que era para cerimônias, e as cerâmicas mais simples que eles usavam no dia a dia. As cerâmicas deles, elas eram baseadas nos animais que eles viam na floresta, como vocês podem observar essa imagem que tem aí. Então, eles usavam decoração do quê? De escorpião, de onça, de insetos, de animais, da floresta mesmo. Terceiro parágrafo. Muitas cerâmicas retratavam animais existentes na ilha de Marajó. O último parágrafo desta página. Acredita-se que povos marajoaras desapareceram por volta de 1300, grifem, em função de constantes conflitos entre as vilas marajoaras. Então, eles entraram em conflito entre si, fazendo assim eles perderem sua força, entrando em conflito com outros povos, fazendo assim a comunidade deles diminuírem. Virando a página agora, página 47. Como vimos,
é possível conhecer mais sobre cultura e como viveram os marajoaras, principalmente pelos vestígios que eles deixaram. Por exemplo, as peças de cerâmica, que foram algo que eles construíram. Então, daí você já vê a diferença de um povo para o outro. Primeiro, nós vimos os sambaquis. O que os sambaquis construíram? Flechas, arcos, lanças, através do quê? De ossos de animais. Os marajoaras não, eles já foram além, certo? Eles já fizeram cerâmica de cerimônia. Então, quando alguém da comunidade morria e eles queriam homenagear essa pessoa, eles utilizavam a cerâmica. Quando era alguma festa da cultura deles, eles utilizavam a cerâmica. E para guardar os alimentos que eles cultivavam também. Então, olha já a diferença, certo? De uma comunidade para outra. Então, podem grifar este parágrafo aqui da página 47, ok? Então, agora você é o historiador. Vamos observar esta imagem aí. Então, aqui nós vemos essa urna funerária de Marajoara, produzida por volta de 1000 a 1250 anos. Então, é uma cerâmica é uma cerâmica produzida para celebrações, certo? Não é uma cerâmica para guardar alimentos ou objetos, não é mesmo? Então, agora vamos analisar esse objeto. Ele é uma fonte histórica material ou imaterial? Ou ele está na minha memória? Ele é uma fonte histórica material, certo? Eu estou vendo, ela é composta, está aqui. B. Descreva a cerâmica marajoara, identificando sua forma, cor e desenho. Então, qual é a forma? Ela tem a forma de uma pessoa, certo? Qual é a sua cor? Marrom, porém, ela é só marrom? Não, ela tem esses detalhes pretos, não tem? E o que ela representa? Será? O que ela está representando? Como que está as suas mãos, o seu olhar? Vocês podem detalhar isso também, ok? Letra C. De acordo com o que estudamos, qual era a finalidade desse tipo de cerâmica? Então, esse tipo de cerâmica tem a finalidade de uma cerimônia. Nós lemos aqui que é uma urna funerária. Então, essa cerâmica ela tem a finalidade para uma cerimônia ou para guardar os alimentos? Funerária me remete então, é uma cerâmica feita para cerimônias de um funeral, certo? Então, assim, nós terminamos a nossa primeira aula conhecendo esses dois povos, que foram os sambaquis e os marajoaras, que já habitavam no nosso país, né? Então, galerinha, que são... daí nós vemos que os indígenas não são só os indígenas, não. Olha a quantidade de diferença de etnias, de cultura e de conhecimento que eles têm entre eles. Então, nós não podemos só dizer... antes dos portugueses eram os indígenas que habitavam o Brasil. Eram, mas é uma grande quantidade de diferença de cultura, etnia e conhecimento. Ok? Por hoje é só. Até a próxima!